Olá, Lindomar Almeida, economista. Hoje vamos falar sobre o setor externo da economia. Antes, porém, de discutirmos alguns conceitos importantes no setor externo da economia, vale ressaltar as dificuldades recorrentes atualmente na economia mundial e que obviamente tem afetado a economia brasileira por conta da pandemia do coronavírus. O que acontece é que boa parte das economias mundiais foi obrigada a interromper o fluxo normal das suas atividades comerciais, a mobilidade de pessoas, e isso tudo obviamente vai refletir, tem se refletido numa redução do fluxo de comércio internacional. Há uma estimativa de que esse fluxo de comércio internacional para o ano de 2020 ele sofre uma redução da ordem de 20%, considerando uma queda no PIB mundial em torno de 2%. Uma estimativa mais otimista mostra que o fluxo internacional de comércio para 2020 pode cair em torno de 15%. Isso a depender, obviamente, da avaliação do PIB. Mas uma estimativa mais próxima da realidade atualmente que nós temos observado é que o comércio internacional, o fluxo de comércio internacional deve cair aí aproximadamente 20%, obviamente resultado dessa interrupção das fábricas, do funcionamento normal das fábricas, do setor industrial, do setor de serviços em várias economias mundiais, em vários países do mundo que foram afetados pela pandemia do coronavírus, certo? Para 2021, a expectativa, com a economia voltando a funcionar normalmente, tem estimativas mais otimistas, mostram um crescimento no fluxo internacional de mercadorias em torno de 7%, certo? Mas a princípio agora vamos discutir um pouquinho conceitualmente o que é o setor externo da economia, o que se trata no setor externo da economia. O que nós definimos como setor externo da economia? Ela é definida como as relações comerciais e financeiras de um país com o resto do mundo. Essas relações comerciais, o intercâmbio de bens e serviços que o país realiza com o resto do mundo, os países mensuram isso lá no seu balanço de pagamentos. O que é o balanço de pagamentos? O balanço de pagamento é o registro de todas as transações comerciais e financeiras que um país realiza com o resto do mundo. No caso da economia brasileira, transações comerciais e financeiras que o Brasil realiza com o resto do mundo. E aí o governo de todos os países, assim como o governo do Brasil, contabiliza isso, faz a mensuração dessas transações, dessa intermediação de bens e serviços e da mobilidade de capitais dentro do balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos, por sua vez, ele está dividido em duas grandes partes, duas grandes contas. A primeira conta é a conta corrente, onde são registradas as movimentações da balança comercial, dos serviços não fatores, dos serviços fatores e das transferências unilaterais. E a outra grande conta é a conta de capitais, dentro da qual ela também está subdividida em 4 subcontas, que é a conta de investimento direto, empréstimos e financiamentos, amortizações e outros capitais. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas subcontas, tanto da conta corrente quanto da conta de capital. Dentro da conta corrente, nós temos a primeira conta e a conta mais importante, é a conta da balança comercial, que é onde são feitos os registros do saldo das exportações menos as importações, do volume de mercadorias e serviços que o país exporta, menos o volume de importações, de bens e serviços que o país compra no exterior. Essa conta, em função do volume que ela tem dentro da conta corrente, ela é a conta mais importante. E nos últimos anos, desde 2003 para cá principalmente, a economia brasileira tem tido superávit na balança comercial, ou seja, as exportações têm superado as importações. O volume de bens que nós vendemos no exterior tem sido superior ao volume de bens que nós compramos no exterior. Outra subconta é a subconta de serviços não fatores. Ela está relacionada aos fretes e seguros que incidem sobre os serviços de exportação e importação. Aí em seguida nós temos a subconta serviços fatores, que está relacionada aos fatores de produção, então é a transferência, o recebimento ou o envio de recursos relacionados à utilização dos fatores de produção, salários, juros, aluguéis, lucros, que remuneram os fatores de produção.
E por fim, nós temos a subconta transferências unilaterais, que representa a sigla das doações que um país faz ou que um país recebe. Então essas 4 subcontas, balança comercial, serviços não fatores, serviços fatores e transferências unilaterais, elas formam e o saldo delas vão definir o saldo da conta corrente. Por outro lado, nós temos a conta de capital. A conta de capital, ela registra a movimentação, a mobilidade de capitais de uma economia, no caso da economia brasileira, com o resto do mundo. Aí dentro da conta de capitais, nós temos uma subconta que é de investimento direto, que é o capital estrangeiro que vem para ser empregado diretamente na produção de bens e serviços dentro da economia, ou o capital brasileiro, de empresas brasileiras que têm filiais ou unidades de negócios fora do país, e aí sai dinheiro da economia brasileira e vai para esses países para ser empregado diretamente na produção de bens e serviços. A segunda subconta é a subconta de empréstimos e financiamentos contraídos ou recebidos do exterior, certo? Então o país tanto é recebedor de empréstimos e financiamentos quanto nós realizamos empréstimos e financiamentos. Essa subconta, quando nós olhamos ela até bem pouco tempo atrás, como a nossa taxa de juros básica da economia ela é muito alta, o Brasil é muito mais recebedor, né, contrata muito mais empréstimos e financiamentos no exterior do que realiza. A terceira subconta é a subconta de amortizações, que é o quê? Que são os pagamentos de parcelas vincendas da dívida externa. E por fim, nós temos a conta de outros capitais, que são a mobilidade de capitais que não estão enquadrados em nenhuma dessas 3 subcontas, que é principalmente o capital especulativo de curto prazo, que vem para ser empregado em aplicações financeiras dentro da economia brasileira, na especulação financeira dentro da economia brasileira. Então, a grosso modo, de forma bastante simples, resumindo, o setor externo da economia, né, que é essa relação do nosso país com o resto do mundo. Isso é importante para todas as economias mundiais, praticamente todas as economias, com exceção de algumas 5 ou 6 economias do mundo que não são economias abertas, praticam o comércio internacional. Por quê? Porque isso tem benefício mútuos para as economias, para os países que dele participam. Então os países só participam, obviamente, também desse fluxo internacional de bens e serviços se houver benefícios para esses países. E os benefícios são diversos, dentre os quais o que nós podemos citar? No caso da economia brasileira, nosso país é um país industrializado e urbanizado, mas obviamente a produção de alguns bens nós não temos uma competência, uma capacidade competitiva, produtiva, tanto quanto a de alguns países do tigre asiático, da Europa, da América do Norte, que tem uma capacidade competitiva maior, principalmente para produzir bens manufaturados. E aí o país, o Brasil, vai lá na economia externa, no setor externo, compra esses bens que a nossa capacidade competitiva é reduzida, certo? E por outro lado, nós temos uma grande competência econômica produtiva na produção e exportação de bens primários agropecuários, commodities em geral, bens agrícolas, commodities minerais de ferro, petróleo, ferro e outros minerais. E aí, como o país tem essa competência para produzir e exportar, o país exporta esses bens, levanta divisas, né, que é moeda estrangeira, que também, por sua vez, forma as reservas cambiais do Brasil, e com essas divisas o país vai ter condições de honrar os compromissos externos com a aquisição, né, com a compra dessas mercadorias no exterior, bem como essa moeda estrangeira, essas divisas internacionais, as reservas cambiais, o principal volume das reservas cambiais do Brasil em dólares, que ficam no poder do Banco Central, também é utilizado por todos os agentes econômicos do Brasil na realização ou no cumprimento das obrigações que o país tem com o resto do mundo, com os vários credores internacionais, certo? Uma outra coisa que é importante observarmos atualmente é que essa redução na taxa de juros na economia brasileira, que hoje encontra-se em 3%, a taxa Selic, ela tem uma implicação muito grande, ela afeta diretamente
o setor externo da economia brasileira em duas frentes. Numa delas, principalmente na mobilidade de capitais, porque com a queda na taxa de juros, boa parte do capital estrangeiro que está dentro da economia brasileira, que é de investidores estrangeiros, quando a taxa de juros cai, a manutenção desse capital dentro da nossa economia, ela perde atratividade. Dessa forma, esse investidor internacional, ele saca as suas aplicações, o seu investimento aqui dentro e manda de volta para o país de origem. Isso é o que explica uma parte significativa dessa alta variação, dessa alta volatilidade que nós estamos tendo atualmente no mercado cambial, na taxa de câmbio. Uma outra parte que explica essa variação muito grande no câmbio é a instabilidade política que nós temos dentro do país. Mas essa estabilidade política não vamos discutir ela agora. Vamos se ater principalmente aqui ao fato de que a redução na taxa de juros ela faz com que o investidor internacional tire dinheiro da nossa economia e mande para o seu país de origem. Quando isso acontece, esse dinheiro, para ser remetido para o país de origem, ele tem que sair daqui da economia brasileira na forma de dólares. Então começa a haver uma demanda maior por dólares, e essa demanda maior por dólares lá no mercado cambial é que pressiona a taxa de câmbio, levando a taxa de câmbio para esse patamar que nós temos atualmente, que é de R$6. Esse é um aspecto negativo dessa queda na taxa de juros, que resulta nessa elevação na taxa de câmbio. Por outro lado, uma taxa de câmbio maior, ela tem condições de aumentar as nossas exportações. Por quê? Porque os agentes econômicos no mercado internacional que têm dólares em seu poder acabam ganhando um poder de compra maior diante da nossa moeda, diante do real. Então isso obviamente tem reflexo nas exportações da economia brasileira, certo? Então essa primeira parte, na verdade a discussão inicial era essa, apresentar o que é o setor externo e iniciarmos uma discussão sobre balanço de pagamentos, e aí nós vimos o que é o balanço de pagamentos, o registro de todas as transações comerciais e financeiras que um país realiza com o resto do mundo. Essas transações comerciais e financeiras, elas estão registradas dentro do balanço de pagamentos em duas grandes contas. A conta corrente, que registra a movimentação das transações comerciais, que está dividida, por sua vez, em 4 subcontas. Nós já discutimos no início desse vídeo: balança comercial, serviços não fatores, serviços fatores e transferências unilaterais. E por outro lado, nós temos a conta de capital, que registra a mobilidade, a movimentação de capitais, que está também subdividido em 4 subcontas, investimento direto, empréstimos e financiamentos, amortizações e outros capitais.